Bom, como eu posso dizer, eu vou comentar um pouco como foi o processo de criar essa maluquice aqui das IK Cards. Eu tô tentando fazer um vídeo um pouco mais sem roteiro, sem nada, assim, que seja fácil de produzir, que só tenha eu falando por cima do que tá acontecendo e tal. E, bom, o processo de fazer isso tudo, você pode ver que eu comecei com uma print de Shingeki no Kyojin, que me deu strike depois, strike não, me deu flag de direito autoral por causa da música, desgraça, porque é a abertura do anime, mas enfim. Basicamente a minha ideia era pegar o Existência, pra quem não conhece a Existência de Aikicard, e transformar ele num titã do Attack on Titan, assim. Eu ainda coloquei um Tux no final pra não ficar meio distante, assim, de Aikicard. Eu acho que ficou interessante. Bom, no começo é sempre uma bosta, porque, assim, até eu, quando eu tô fazendo as minhas artes no começo, eu olho e eu penso, será que essa bosta vai dar alguma coisa? Será que, tipo, vai servir, né? É sempre isso, porque nunca parece que vai ficar bom, até eu terminar e eu falar, não, ok, isso ficou bom. O que tá aparecendo, a imagem que apareceu aqui no final, não é o resultado final, porque eu ainda passo no Lightroom, depois de usar os filtros do Photoshop, eu passo no Lightroom porque ele tem uns filtros mais fáceis de usar, que deixam os resultados melhores. E eu aprendi isso, sabe, tipo, nunca deixe de passar no Lightroom ou no Camera Raw, esses programas aí de filtro, porque eles ajudam muito a imagem ficar bem melhor. Enfim, nessa parte aí eu já tô montando o bichão, o titã, sei lá o que era esse bicho. Eu não me preocupei com uma coerência anatômica, porque é um monstro, né, sei lá, monstros são feios. Eu sei que se a anatomia fosse certinha ia ficar mais legal, principalmente o braço direito do bicho, eu achei que ficou meio peba. Mas enfim, eu acho que serviu pro propósito dele, ficou interessante, embora eu queria ter uma coerência anatômica melhorzinha. Só que eu não sou igual o Mantra e eu não tenho um braço de 3 metros assim, sei lá, 200 centímetros de bíceps, eu não tenho. Então não dava pra eu colocar exatamente na posição que eu queria e as imagens que eu pego são meio cagadas. Você pode pensar, nossa, por que você tá pegando a imagem tão cagada assim? Porque porque, assim, eu não tenho um banco de imagens, né? Então, tipo, banco de imagens, né? Eu gostaria de trabalhar com banco de imagens do Adobe Stock, o Stock Image, não sei o que lá, porque eles são bons, sabe? Só que eles são pagos, né? E a maioria dos bancos de imagem gratuito que tem, eles são pra design, fotografia, não é exatamente pra fazer essas maluquices que eu faço aqui, que nem teria no Adobe Stock, por exemplo. Mas enfim, tem textura e tudo mais. Eu tô mexendo aqui na minha voz porque eu tenho muita disforia ainda com a minha voz e por causa disso eu deixei com esse efeitinho zoado aí. Eu não sei qual que é o efeito que eu vou colocar ainda. Sombras, muitas sombras. Não é as sombras ainda, eu só deixei tudo preto e branco. Aí eu coloquei a gelatina aí, o Tux, né, pra quem não conhece, todas as gelatinas do mundo de Aikicard se chamam Tux e é a raça delas. E elas gostam de colocar coisas na cabeça. Eu coloquei um chapéu aleatório. Eu queria colocar algum chapéu que fizesse referência a um filme pós-apocalíptico tipo Mad Max. Só que eu não conheço nenhum chapéu que faça parte disso. Então eu desisti da ideia e botei um chapéuzinho qualquer. Agora sim, a parte das sombras. É nessa parte que eu começo a criar um pouco mais de esperança de tudo ficar mais coerente, mais certinho. Porque você vai colocando na sombra, você vai passando, não, calma lá, esse pá tem chance disso aqui ficar bom. Depois de passar algumas sombras só em algumas partes, já fica bem mais interessante. E correção de cor também. A correção de cor ajuda muito a deixar aquilo incrível. Ó, corrigi o tom do céu, corrigi o tom da cidade. Usei alguns brushes para criar esse efeito de perspectiva atmosférica, né? De que tá mais fundo fica mais claro, que tá mais pra trás fica mais escuro. Além dos filtros ajudarem, né? E aí, ó, eu vou corrigir as cores do Tux aí. E já fica bem mais crível. Aí eu vou colocar os highlights, né? Eu não sei o nome dos highlights em português, eu acho que é luzes especulares.
Mas todos os artistas que eu escuto, que eu ouço, eles usam o termo highlights, então eu acho que é padrão, né? Hora de iluminar o bicho, o monstro. Curiosamente, o Existência não é desse tamanho, né? O Existência é esse personagem grandão aí. Ele não é desse tamanho, ele é bem maior, na verdade, mas eu gosto de diminuir ele pra colocar ele em alguns contextos interessantes. Quando eu era menor, eu fiz um desenho que era o Existência numa cidade, assim, sugando todo mundo com um raio laser maluco. E ele não é daquele tamanho, ele é bem maior, mas eu gosto de ficar brincando, como se fosse um cartoon, brincando com o tamanho das coisas. Bom, já tá mais ou menos aí no final, tá com as fumacinhas, os efeitos, tudo que é detalhe, sabe? Que a gente só sempre coloca no final. E o que vai decepcionar um pouco é que esse não é o resultado final, né? O que aparece aqui. Esse resultado é o... É antes de passar os filtros, porque eu simplesmente não consigo importar a imagem com os filtros por algum motivo. CapCut simplesmente trava. E esse foi o, entre aspas, resultado final. Eu gostei pra caramba, tipo, ficou meio zoado por causa da perspectiva e tal. Mas eu acho que os filtros deu uma ajudada bastante em deixar isso aí mais interessante. Bom, eu só queria fazer esse videozinho rápido porque eu tô tentando me acostumar com mídias sociais para divulgar o meu trabalho com programação e todas essas coisas. Eu acho que mídias sociais é um pouco essencial. Então, tipo, programação, design, arte, é tudo mídia social. Então, eu tô tentando manter esse canal vivo, eu espero que eu consiga. Bom, é isso, se você gostou, faça as coisas que os youtubers pedem pra fazer no final. Até mais.